Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram, Senhor. Ouve-se o brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram, Senhor. Ouve-se o grado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. E os povos verão e virão, assim não aprender sua lei, pois a sua justiça ordenará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá. Aleluias. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, Pai, pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados, Pai. Ó Deus, vivemos a semana toda na correria. Apesar dessa quarentena, muitas pessoas estão trabalhando normalmente. E que o Senhor fortaleça, Senhor, a cada um de nós. Que nós possamos sempre estar lembrando, ó Deus, da Tua presença, buscando a Tua palavra, buscando mais de Ti. Em nome de Jesus, Pai, perdoa todos os nossos pecados. Deus, nós nos colocamos na Tua presença, Deus, também pedindo, ó Deus, pelos enfermos, pelas pessoas que estão doentes, pelas pessoas que perderam seus parentes, por pessoas que perderam amigos, que o Senhor possa estar fortalecendo, Deus, em nome de Jesus. Amém. Queria convidar você para que possa se colocar na presença do Senhor, na sua casa, buscando, louvando a cada canção. Eu sei que é difícil às vezes a gente estar em casa e se concentrar nisso, mas que você possa se colocar na presença do Senhor, buscando a Ele, orando, buscando a palavra, e que esse seja um momento agradável na presença do Senhor. Estava perdido, me olhou.
o Senhor nos ama. Lembre disso, quando passar por uma situação, o Senhor te ama. O Senhor te chama pelo nome. O Senhor te busca, te protege. O Senhor, o nosso Deus, o Rei dos Reis. Vamos lá? Chamas meu nome, Senhor, bates a porta, gentilmente eu vou me abrir para ti. Quero entregar-me totalmente, contigo eu quero comer. Oh, que presença e comunhão, restaura todo o meu ser. Faz tua morada em meu coração, Jesus, meu Jesus, és o pão, tu és meu alimento, Jesus. Quero ser o teu lar, amado da minha alma, Jesus. Chamas meu nome, Senhor, bates a porta, gentilmente eu vou abrir para ti. Quero entregar-me totalmente, contigo eu quero comer. Oh, que presença e comunhão, restaura todo o meu ser. Faz tua morada em meu coração, Jesus, meu Jesus, és o pão, tu és meu alimento, Jesus. Quero ser o teu lar, amado da minha alma, Jesus. Meu Jesus, és o pão, tu és meu alimento.
confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Uma vez, só em ti. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia, Senhor. Nós cremos, Pai, que o Senhor voltará para nos buscar, ó Deus, e isso nos fortalece sempre. Ó Deus, que em nome de Jesus aumenta a nossa fé para crer e acreditar nisso, para que nós vivamos a cada dia esperando a Tua volta. Senhor, prepara o nosso coração para a Tua palavra, prepara a nossa vida nessa semana. Que o Senhor esteja conosco e que nós possamos sempre, ó Deus, perceber que queremos o Senhor sempre ao nosso lado. Em nome de Jesus, Pai, prepara o pastor para a palavra. Amém. Graça e paz a todos os irmãos. É muito bom nós estarmos aqui para compartilhar da palavra de Deus, né? Eu agradeço o convite do pastor Aloísio, né? E para mim me alegra e me enche o coração nessa noite. Nós podemos estar nos alimentando e sendo nutridos um pouco mais por aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para nós por meio da palavra do Senhor. Eu gostaria de caminhar com você que está conosco um pouco no capítulo 11 do livro de Atos. Eu gostaria de compartilhar sobre o tema modelos eclesiológicos aproximativos, a partir de uma caminhada no capítulo 11 do livro de Atos. Modelos eclesiológicos aproximativos. Bom, eu vou começar já falando um pouquinho sobre por que eu coloquei modelos aproximativos. Na verdade, toda vez que nós vamos falar ou tratar a respeito de um modelo como referência para nós devemos ter em mente que esse é um modelo aproximativo, né? Ou seja, existem outros modelos também, né? E nós deveríamos ter em mente que todos os modelos, eles se complementam, né? E deveríamos enxergar os modelos a partir da ótica da multiforme graça de Deus, né? Da graça multiforme de Deus, né? E deveríamos lembrar que a igreja ela sempre se manifestou assim, de forma multiforme, de forma diferenciada uma das outras, né? E todas buscando essa aproximação com a vontade de Deus, com a sua excelência e com aquilo que é o plano de Deus para a sua noiva, para a sua igreja, né? Deveríamos também nos lembrar que a uniformidade é característica de seita, né? São as seitas que buscam uma uniformidade, um padrão que não varia, que não se altera nem se modifica, né? Dos seus membros e também das suas igrejas e dos seus locais de culto e de adoração. Diz assim a palavra de Deus, Atos capítulo 11. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: eu estava na cidade de Jope, orando, e num êxtase tive uma visão, em que observei descer um objeto, como se fosse um grande lençol baixado do céu pelas quatro pontas, e vindo até perto de mim.
E fitando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que eu respondi: de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez falou a voz do céu: ao que Deus purificou, não consideres comum. Isto sucedeu por 3 vezes, e de novo tudo se recolheu para o céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos, e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa, e que lhe dissera: envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a sua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor, quando disse: João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo, também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Época de mudanças. Nós vivemos uma época de mudanças. Mudanças significativas e ao mesmo tempo dolorosas e necessárias. E quando há mudanças dessa natureza, há uma necessidade, e essas mudanças exigem de nós uma nova compreensão da realidade. Quando nós somos pegos na nossa vida, na nossa rotina, no nosso existir, por mudanças assim tão significativas, nós temos que buscar compreender de uma forma nova, diferente, de uma forma dentro daquilo que é possível a realidade na qual nós estamos inseridos. Essas mudanças que ocorrem, irmãos, principalmente assim, em face de uma pandemia, são mudanças estruturais. Muitas delas vêm para ficar, outras serão passageiras, mas muitas delas virão para ficar, para permanecer e fazer parte do nosso cotidiano. Isso exige, e logicamente surge até espontaneamente, novos paradigmas, novas formas de autocompreensão e de compreensão do mundo. Logicamente, quando surgem novos paradigmas na história nossa e da humanidade, esses novos paradigmas, eles coexistem com paradigmas anteriores. Não significa que surgiu um novo paradigma e ele quebra, rompe com o paradigma que estava estabelecido, e aquele que estava estabelecido deixa de existir, não vai existir mais. Nada disso, É por isso, por exemplo, que nós temos os conflitos de gerações. Então, os pais, os mais velhos, já estão acostumados com aqueles paradigmas bem estabelecidos, E chega a nova geração, a nova juventude, com traços culturais diferentes, estabelecem novos paradigmas. E aí, os paradigmas concorrem lado a lado e acaba então surgindo aquilo que nós conhecemos como conflitos de gerações. Thomas Kuhn, ele define um paradigma da seguinte forma: que um paradigma é toda constelação de crenças, valores, técnicas, etc., compartilhada pelos membros de uma determinada comunidade. Então isso é um paradigma, é uma constelação, crenças, valores, costumes que nós compartilhamos dentro da comunidade aonde nós existimos, e aonde nós partilhamos das mesmas experiências,
A nossa compreensão da realidade, irmãos, é bom nós entendermos isso. Nossa compreensão da realidade, ela é sempre parcial e limitada, né? E influenciada pela nossa cultura e pelos nossos valores, né? Paul Hibbert, que é um missiólogo muito conhecido, ele diz o seguinte: é verdade que só vemos parcialmente, mas é certo que vemos. Então é importante nós destacarmos isso. Apesar de nós termos uma compreensão parcial e limitada da realidade, mas nós enxergamos, né? Nós enxergamos, né? Mesmo dentro do campo de limitação da nossa visão, né? E o cristão, o homem e a mulher de Deus, né, tem que perceber essas mudanças e essas novas exigências que vêm sobre nós, né, a partir de alguns princípios, né? A partir de alguns princípios fundamentais que eu vou destacar para vocês. Vou destacar 5, não quer dizer que existam somente esses, né? Mas foram os que vieram à minha mente e eu vou estar destacando para nós pensarmos aqui. Quais são esses princípios através dos quais nós temos que compreender as mudanças, as exigências e os novos paradigmas, novos padrões e costumes que vão surgindo? O primeiro deles é a prioridade epistemológica das Escrituras. A palavra de Deus possui uma prioridade em termos de conhecimento sobre as nossas vidas. Aquilo que nós vamos conhecer, a forma como nós vamos compreender, a maneira como nós vamos interpretar os eventos e os fenômenos, tem que ser a partir do conteúdo escriturístico. Então, em tempos de questionamentos, perguntas, dúvidas, indagações, elucubrações, nós temos que abrir a palavra e perguntarmos o que Deus fala a respeito disso, o que os profetas nos dizem, o que nós podemos aprender com eles, como é que os primeiros discípulos, as primeiras discípulos, os apóstolos lidaram com as questões do seu tempo. Então, as Escrituras possuem prioridade epistemológica, de conhecimento. Segundo, o princípio da restrição hermenêutica. Isso é um princípio de Calvino, né? O princípio da restrição hermenêutica. Apesar que os calvinistas parece que esqueceram desse princípio hoje em dia, porque eles têm uma tendência a dar resposta para tudo, explicar tudo, né? O princípio da restrição hermenêutica significa o seguinte: que nós não temos respostas para tudo. Não temos. Então, esse princípio que Calvino zelava e praticou muito ele, né, significa isso, que muitas indagações ficarão em aberto, né? Então, assim, a palavra de Deus, ela contém tudo aquilo que é útil para o nosso aprendizado, para a nossa salvação, para a nossa formação em Cristo, mas ela não responde a todas as questões. Então, nós temos que saber até onde nós podemos encontrar respostas e até onde nós devemos nos entregar nas mãos do Deus que é soberano, misterioso, do Deus que sabe todas as coisas, mas ao mesmo tempo não revela tudo para nós, né? Então é fundamental isso. Terceiro, o Evangelho como base, causa e fim. Na verdade, qualquer mudança nas nossas vidas ou na vida da igreja, nós temos que pensar no Evangelho. Temos que mudar, então vamos mudar com base, fundamentados no Evangelho. Temos que mudar, sim, vamos mudar por causa do Evangelho. Temos que mudar, sim, vamos mudar, mas com a finalidade de atingir o Evangelho, né? Para que as pessoas alcancem o Evangelho, ouçam as boas novas e sejam envolvidas por essa grande mensagem de amor. Quarto lugar, irmãos, quarto princípio, a comunidade como horizonte hermenêutico. Isso aqui é fundamental, irmãos, né? Nós não temos um dom extraordinário de sabedoria, né? De saber responder no momento certo e na circunstância correta, né? Então, a comunidade que possui o horizonte de interpretação, o horizonte hermenêutico, né? Então, as questões, as indagações e as respostas têm que ser buscadas no meio do povo de Deus, com a comunidade daqueles que possuem comunhão com o Senhor, aos quais Deus concedeu o seu Espírito e derramou sobre eles.
Então não é o indivíduo, não é a pessoa, mas é a comunidade que possui esse horizonte hermenêutico e de interpretação da realidade. A vantagem disso, irmãos, é que se errar, errou todo mundo, morre todo mundo abraçado, né? Mas pela graça de Deus, né, nós somos salvos, né? Abraçados, né? E Deus não nos deixa na mão, né? Mas é a comunidade que tem essa primazia de interpretar, de buscar a compreensão e de dar a chave da interpretação e da hermenêutica. Em quinto lugar, nós temos que entender como princípio os outros cristãos como parceiros e não como adversários. Isso aqui é o mais difícil, irmãos. Normalmente nós vemos as outras denominações, os outros cristãos como adversários, né? Como empecilhos, como concorrentes, né? E não como parceiros na caminhada. E é por isso que eu coloquei no começo aqui, o tema da nossa reflexão, modelos eclesiológicos aproximativos. Porque nós temos que partir do seguinte princípio, irmãos. Logicamente, tem muita gente que age por má fé, muita denominação que age por má fé, né? Mas também existe muita gente que está buscando fazer a vontade de Deus. Muita gente que está sendo movida pelo mesmo Espírito que nos move, né? Então nós somos parceiros, né? E nós temos que ter consciência disso e dialogar e ter um relacionamento né, com esses cristãos que são de outras denominações, mas que são cristãos como nós somos, né? E que também estão buscando respostas para as suas angústias e para as suas indagações, né? Então outros cristãos como parceiros e não como adversários, né? E aí, irmãos, nós devemos ter sempre em mente que ao pensar sobre a igreja, nós estamos pensando sobre a noiva de Cristo. Jamais devemos nos esquecer disso, irmãos, que a igreja, ela é a noiva do Cordeiro. E a noiva de Cristo, irmãos, ela não é que nem aquela jovem assim, que toda mãe, né? Aquela jovem quase perfeita, que toda mãe quer como esposa para o seu filho, né? Excelente, virtuosa, né? A noiva de Cristo, irmãos, é uma noiva assim meia rodada, entendeu? Ela já é meia rodada, ela é meia da pesada, né? Ela é meia da pesada, né? Então a gente tem que ter em mente isso, né? Que a noiva de Cristo é assim, né? Porque às vezes a gente tem a imagem de perfeição, aquela criaturazinha assim, virgem, maravilhosa, não é isso não, irmãos. Já é rodada, né? Então assim, ela é problemática, mas ela é a noiva de Cristo. Então assim, por mais que um jardim esteja infestado de pragas, não nos esqueçamos que é ainda um jardim, que ele é um jardim, né? Não perde a característica, e a noiva de Cristo, ela é a noiva de Cristo com todos os seus trejeitos, pecados, desvios e defeitos também, né? David Bosch, um missiólogo que viveu muitos anos na África, ele diz o seguinte: a questão é simplesmente que a igreja cristã em geral e a missão cristã em especial confrontam-se hoje com problemas nunca antes imaginados, que clamam por respostas que não só sejam relevantes para nossos dias, mas também estejam em harmonia com a essência da fé cristã. Primeiro modelo eclesiológico que eu gostaria de destacar, a partir de Atos 11, é a igreja de perspectiva legalista, que é o texto que nós lemos de 1 a 18, que fala sobre a igreja de Jerusalém, igreja de perspectiva legalista. Não entenda esse título, irmãos, como assim, se eu estivesse já falando que aquela igreja ali é uma igreja que você deveria esquece, ou então só se lembre dela para não seguir o que ela fez. Não, nada disso. Na verdade, assim, para nós entendermos como que a igreja de Jerusalém navegou por mares turbulentos, né? Mares difíceis, né? De ondas gigantescas, mas ela foi vitoriosa. Foi uma igreja vitoriosa, apesar de suas limitações e de seus hermetismos, né? Por que hermetismos? Porque a igreja de Jerusalém, ela teve essa característica de ser uma igreja assim, muito fechada, né?
com uma ênfase muito legalista, na lei, né? Nas instruções, nas ordenanças, em Moisés, né? Isso logicamente trouxe uma série de problemas, mas ela, com todos os seus tropeços, percalços e dificuldades, ela foi uma igreja vencedora. A igreja de Jerusalém foi a primeira a receber o Espírito Santo. O Espírito desceu de forma extraordinária ali no dia de Pentecostes. Aqueles cristãos foram batizados com o Espírito Santo, falaram em outras línguas, né? De maneira extraordinária surgiu aquela igreja. Aquela igreja estava localizada no epicentro do judaísmo. Jerusalém era o centro do judaísmo do primeiro século. Ali estavam os grandes mestres e as grandes escolas judaicas, né? Por causa disso, irmãos, a igreja de Jerusalém tinha uma tendência a certas ênfases, que eu vou passar agora para vocês. Quais eram essas ênfases? Primeiro, manutenção do status quo. Isso aqui, irmãos, Tiago, Pedro, né, outros líderes da igreja de Jerusalém, né, João, que era outro líder da igreja de Jerusalém, né, eles tinham essa preocupação com o status quo, né, porque eles não poderiam romper com o judaísmo, porque senão seriam perseguidos e provavelmente massacrados, né. Então eles zelavam por essa posição dentro do judaísmo. Lembrando, irmãos, que a igreja, ela praticamente foi uma seita cristã dentro do judaísmo, até por volta do ano 85 a 90 do primeiro século da era cristã. Só depois da destruição de Jerusalém, do templo, só depois em que o judaísmo se organizou, através do concílio de Jamnia, e expulsou por definitivo os cristãos das sinagogas, é que o cristianismo passa a existir de forma isolada do judaísmo e não mais como uma seita dentro do judaísmo. Quais eram as ênfases da igreja de Jerusalém? Primeiro, já falei, manutenção do status quo. Segundo, atitude de controle e vigilância. É aqui que se manifesta, de certa forma, o legalismo da igreja. Quando alguém é legalista, quando uma igreja é legalista, dá muita ênfase no preceito, na ordenança, naquilo que tem que ser feito, normalmente nós nos tornamos vigilantes dos outros, né? E temos uma atitude de controle. Atos capítulo 11 fala sobre isso, que chegou ao conhecimento dos apóstolos, versículo 1, e dos irmãos que estavam na Judéia, que os gentios receberam a palavra de Deus. Parece uma coisa assim, tão normal, né? Mas quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo: tu entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Então eles tinham essa tendência de controlar, né? De vigiar aquilo que estava acontecendo nas igrejas. Transformar o inusitado em conflito. Porque assim, o derramamento do Espírito Santo sobre os gentios foi algo inusitado, nunca tinha acontecido. Aquilo que aconteceu na casa de Cornélio. E aí, irmãos, presta bem atenção. Muitas vezes, ao invés de nós transformarmos aquilo em motivo de regozijo e alegria, uma bênção de Deus, nós nos transformamos num motivo de conflito. Então aquilo que era para ser um motivo de regozijo, de pular de alegria por algo inusitado, eles transformaram em conflito, acusando Pedro de estar comendo, né, tomando suas refeições juntamente com homens incircuncisos, ou seja, com os gentios. Ética com conotação militante. Uma coisa, irmãos, é nós termos assim um referencial ético, um referencial moral, né? Outra coisa é quando você passa a militar de acordo com seus valores. A igreja de Jerusalém, ela tinha esse costume, aquilo que era bom para ela, ela entendeu que era norma para ser bom para os demais também. E aí, quando a ética adquire uma conotação militante, normalmente vai ter problema, irmãos, vai ter problema, né? É melhor orar para que o Espírito Santo, então, convença o outro no seu coração, né? Mas como a gente não se aguenta, né? Isso parece muito difícil, a gente tem a tendência de militar e de querer impor aquilo que é nosso padrão referencial ético e moral. Tendência ao exclusivismo. Nós é nós, mano.
aqui nós somos Jerusalém, o Espírito Santo desceu aqui é Jerusalém, cidade de Davi, né? Então a igreja tinha uma tendência ao exclusivismo, missão de caráter étnico, eles evangelizavam os judeus, né? Os judeus por nascimento, aqueles que eram circuncidados. Uma última ênfase, né, da igreja de Jerusalém, a preocupação com a autopreservação. A igreja passa a se preocupar com o fato dela existir em si mesma. Então, assim, eu não vou me comprometer com causas que vão me ameaçar, não, né? Então, o critério de julgamento não passa mais a ser a verdade, irmãos, ou aquilo que é correto, ou aquilo que tem que ser feito, mas é a minha autopreservação. Então, se vai me comprometer, eu não vou mexer com isso não vou me envolver não. Pedro, como nós vimos, ele foi arguido pelos partidários da circuncisão, por causa da conversão dos gentios e pelo fato de Pedro ter comido com eles. O que Pedro faz, irmãos? Ele dá testemunho daquilo que o Espírito Santo fez na casa de Cornélio, que está registrado no capítulo 10. É como se Pedro falasse, irmãos, não tem nada a ver com isso não, se vocês estão com alguma queixa, vá se queixar com o homem lá, né? Se queixa com o Espírito Santo, porque foi ele que fez, não foi nem eu, né? Pedro poderia dizer assim, o Espírito Santo não deixou nem eu terminar minha pregação, porque quando eu estava pregando, ele interrompeu no meio e desceu sobre os gentios, né? Então não tem nada a ver com isso não, né? Ele deu testemunho então de como o Espírito Santo desceu de forma poderosa e batizou aqueles cristãos gentios na casa de Cornélio. O episódio de Cornélio, irmãos, é extraordinário. Atos capítulo 10 é um excelente texto, por exemplo, para nós refletirmos hoje sobre o racismo e como é que o Espírito Santo trata dessa questão. O que aconteceu, irmãos? Diante do testemunho de Pedro, os judeus, eles mudam de posição. O versículo 18 diz que, ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se. Aí então eles baixaram a bola, ficaram mais tranquilos e glorificaram a Deus, dizendo, logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Mas essa dificuldade, irmãos, de aceitar gentios, pessoas de outras culturas, de outras etnias, que não eram judeus na igreja, ela vai persistir por longo tempo. Ela não foi resolvida tão somente com esse episódio do testemunho de Pedro e do derramamento do Espírito na casa de Cornélio. Mas na casa de Cornélio, Pedro constatou algo significativo. Lá no versículo 34 ele diz assim, eu reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Ou seja, irmãos, a ruptura com a circunscrição étnica judaica era inevitável. A igreja nascente era como um vulcão ativo prestes a explodir, não tinha como segurar. E Pedro reconhece isso, que Deus não faz acepção de pessoas. Isso é uma verdade, ao mesmo tempo um problema, porque Deus não diferencia as pessoas, mas nós fazemos acepção de pessoas, né, irmãos? A gente vai selecionando aqueles que a gente acha que é digno da nossa companhia, né, aqueles que podem desfrutar assim, do privilégio de ter a nós na sua mesa e comer conosco. A gente vai fazendo diferenciação, acepção, mas Deus trata todo mundo igual, não há ninguém melhor, maior ou menor do que o outro, né? E a igreja deveria caminhar assim, mas iria caminhar com muita dificuldade. Eu vou ler 2 textos que falam sobre essa dificuldade. Primeiro, lá em 1 Tessalonicenses 2,15, onde Paulo vai falar da perseguição dos judeus, que sempre foi um empecilho no ministério de Paulo. Irmãos, os judeus nunca deixaram ele em paz. Mas foi bom, né? Porque pelo menos ele ficava esperto, orava mais, né? Paulo diz assim, ó, sobre os judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram, e não agradam a Deus, e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Olha que palavra pesada, irmãos.
sobre os judeus, né? Porque os cristãos judeus tiveram dificuldade, demoraram tempo para abrirem a cabeça, para mudarem o paradigma de que agora o Israel de Deus era judeus e gentios unidos na cruz de Cristo. O outro texto, Colossenses 4, ele diz assim, saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o, e Jesus conhecido como justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo. Olha só, irmãos, as igrejas que os cristãos judeus eram conhecidos como os da circuncisão. Eram várias igrejas, irmãos, mas poucos contribuíram com o ministério do apóstolo Paulo. Então a igreja de Jerusalém, ela tinha essa inclinação ao legalismo, né? A observação da lei de Moisés, né? A ênfase principalmente em rituais como a circuncisão e outras observações relativas a dias e também alimentos, né? Qual o perigo de tudo isso? E que a igreja, parte da igreja cristã do primeiro século acabou se inclinando. O perigo do ebionismo. Um camarada chamado Ébio, no primeiro século, cristão judeu, né? Ele dividiu a igreja e criou uma facção, uma seita dentro do cristianismo, né? Que enfatizava exatamente isso, a observância da lei de Moisés e dos rituais do judaísmo. Com isso ele negou a divindade de Jesus, porque para ele só Yahvé é Deus, Jesus foi mais um profeta a mais, né? Eles também negaram todo o Novo Testamento, com exceção do Evangelho de Mateus, né? E o ebionismo ele vai ser combatido já por algumas cartas de Paulo e também de João e de Pedro, porque eles tiveram um entendimento errado a respeito da natureza de Cristo, negando a sua divindade. Então esse é o primeiro modelo, irmãos. Igreja que possui perspectiva legalista. Não é que igreja assim não vai ser uma igreja de Deus, uma igreja verdadeira, né? Mas de certa forma alguns empecilhos e obstáculos serão criados e colocados face à necessidade de propagação do Evangelho e do alcance daquele que é diferente de nós. Preste bem atenção nisso. Problema, irmãos, do legalismo é que ele exclui aquele que é diferente de nós. Então se o camarada, né, é meio diferentão assim, ele já não serve, né, porque tem que se adequar ao nosso padrão. Mas vamos então aqui ao segundo modelo complementar, a igreja de perspectiva cosmopolita. Eu vou estar lendo então, irmãos, os versículos 19 a 26, diz assim: então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou ao ouvido da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos os que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Igreja de perspectiva cosmopolita. O Império Romano, irmãos, era um império cosmopolita. Na verdade, houve uma mudança de paradigma, uma mudança de comportamento, porque a sociedade mudou em relação à cultura grega que existiu, assim como as cidades-estados, né, antes do domínio romano, né?
Porque na polis grega, nas cidades-estado, né, não havia essa cultura cosmopolita. Na polis grega, nas cidades de Atenas, de Esparta, da Macedônia, né, cada cidade-estado tinha sua religião, tinha sua forma de governo, né, tinha os seus costumes culturais. Né. Mas quando Roma conquistou várias províncias, aquilo se misturou tudo, irmãos. Houve uma confluência de culturas, de religiões, né, de sistemas de governos. Né. Então, por exemplo, a Judéia, Jerusalém, aquilo era um caldeirão efervescente. Né. Antioquia era a terceira principal cidade do Império Romano, ao lado de Roma e de Alexandria. Então havia uma cultura cosmopolita, as pessoas viviam agora no universo. Você ia para o mercado, você encontrava pessoas falando várias línguas, né? Pessoas de religiões diferentes, de culturas diferentes, a cor da pele era diferente, as vestes, as roupas que usavam eram diferentes, a forma como cantavam, como falavam, né? Então, a igreja de Antioquia estava num ambiente cosmopolita, né? E é interessante que Bosch, ele diz o seguinte sobre isso, que o incipiente, pequeno movimento cristão, ele poderia ou permanecer confinado ao pequeno mundo judaico, ou difundir-se pela terra, pelo globo terrestre, né? A igreja, irmãos, era um movimentozinho cristão ali em Jerusalém, né? Mas a partir de Antioquia, como ondas, começa a se propagar por todo o mundo romano daquela época. Quem que fundou a igreja de Antioquia? Maier vai dizer o seguinte, que a igreja de Antioquia foi fundada por cristãos judaicos, em grande parte anônimos, nenhum apóstolo fundou essa igreja, mas eles eram extraordinariamente confiantes, eram abertos, ativos, pneumáticos, ou seja, eram cheios do Espírito Santo, eram de orientação urbana, de fala grega e herdeiros de Estevão. Essa igreja foi fundada, irmãos, pelos exilados de Jerusalém, aqueles judeus que são chamados de helenistas no Novo Testamento, porque eram judeus que tinham uma simpatia pela cultura grega, falavam grego, né? Eles foram perseguidos pelas autoridades judaicas por ocasião do apedrejamento e morte de Estevão. Uma coisa interessante, pode perceber que os apóstolos não foram perseguidos, eles ficaram tranquilos em Jerusalém. Por quê? Eles eram legalistas, né? Observavam a lei de Moisés, eram circuncidados, guardavam o sábado, observavam as festas, né? Então eles estavam de boa ali, os judeus não importavam com eles, né? Não estavam preocupados com eles, porque eles não estavam incomodando, mas os cristãos helenistas foram perseguidos e foram expulsos, e muitos deles foram para Antioquia, e ali fundaram uma comunidade, que não era nem judaica e nem grega, e nem gentílica, irmãos. Ali em Antioquia ocorre um milagre, né, que é o surgimento de uma terceira entidade, né, e é um milagre mesmo, irmãos, porque pela primeira vez na história do cristianismo, e também dentro do movimento judaico, judeus e gentios vão sentar juntos na mesma mesa para comer, irmãos. Isso parece até um absurdo nos nossos dias, né? Mas isso jamais acontecia no primeiro século. Um judeu jamais ele sentava para partilhar uma refeição com um gentio, né? Porque para o judeu a refeição era uma coisa assim sagrada. Lembre-se que os fariseus tinham rituais de purificação, que Jesus não seguia e acusavam Jesus, né? Por que Jesus os discípulos não lavam as mãos antes de comer? Não era falta de higiene não, irmãos. É porque lavar as mãos era um ritual, havia uma preparação para comer uma refeição. Então não ia sentar com alguém impuro, né? Você ia se purificar e depois sentar para comer com alguém que você julgava que era impuro, que era um gentil, um grego ou um romano. Em Antioquia não existe, irmãos, apartheid eclesial, né? Não há separação, eles sentam na mesma mesa, eles comem, comungam, compartilham de suas vidas, né? Até Pedro, depois quando vai a Antioquia, ele senta para comer com gentios, só que depois ele pisa na bola, né? Porque quando descem líderes judaicos de Jerusalém, aí ele se afasta da galera, né? Se afasta, depois ele se aparta, e aí Paulo vai lá e dá uma chamada nele, né?
dar uma censurada em público para ele se ligar, né, e ficar esperto e não cometer esse tipo de pecado, né? Mas surge ali em Antioquia uma terceira entidade, irmãos, né? Uma igreja que vai ser nomeada pelos antioquenos, pela própria sociedade como cristãos. Quem é esse povo que está vivendo essa nova religião aí, que come junto, que vivem suas vidas juntas? Isso aí são seguidores de Cristo, são os cristãos, né? São os cristãos que surgem ali em Antioquia. E eles já surgem com certas características peculiares. Eu vou citar algumas delas. Primeiro, era uma comunidade inovadora, coisas novas estavam acontecendo ali, irmãos. Era uma comunidade inovadora, porque o ambiente era inovador, não era mais a Judéia, mas a Antioquia da Síria. Eles possuíam uma tendência à miscigenação, ele misturava tudo, irmãos, né? Língua, cultura, judeus, gentios, né? Então houve uma significativa miscigenação naquela igreja. A graça prevalece sobre as tensões. Olha que coisa interessante, porque lembra que eu falei sobre a igreja de Jerusalém, que eles tinham a mania de controlar os outros, né? Legalista, né? Controlar os outros, né? Ficar vigiando, né? E logicamente, né, eles ficaram sabendo daquilo que estava acontecendo em Antioquia, porque houve um reboliço, o Espírito Santo estava convertendo pessoas, gente estava nascendo de novo, estava indo para a igreja, e aí eles mandam Barnabé para lá, para ver, supervisionar o que estava acontecendo. Mas graças a Deus, irmãos, eles mandam o cara certo, é o cara certo que vai para Antioquia, porque o texto mesmo dá testemunho, versículo 24, Barnabé era um homem bom, irmãos, cheio do Espírito Santo e de fé. E quando Barnabé chegou lá e viu a graça de Deus, testemunhou, né, foi uma testemunha ocular, né, Barnabé ele se alegrou e se regozijou, irmãos. Não se preocupou em perguntar se eles estavam observando a circuncisão, estavam guardando o sábado. Ele se alegrou com a graça de Deus, né? Então era uma igreja em que a graça estava prevalecendo sobre as tensões. Outra característica peculiar, ética da reconciliação, né? Não havia apartheid, irmãos, né? Eles estavam ali reconciliados em Cristo Jesus, né? Foram aceitos por Deus, Deus os aceitou, e era isso que importava, irmãos, o resto era o resto. Então eles estavam reconciliados. Outra característica, igreja de, ao invés de igreja em. Isso aqui é muito significativo, irmãos, porque assim, até a igreja presbiteriana tem essa mania, né? Tem igreja presbiteriana que coloca assim, igreja presbiteriana em Porto Velho. Não é uma igreja de Porto Velho, é uma igreja em Porto Velho, é como se fosse uma entidade assim alienígena, né, que baixou aqui e se estabeleceu por aqui, né? Então assim, em Antioquia não era a igreja de Jerusalém em Antioquia, não era a igreja de Jerusalém não, né? Em Antioquia, era a igreja de Antioquia, era uma igreja autóctone, com características próprias, irmãos. Me lembro até de um colega meu que falou que alguns anos atrás foi no Paraguai, eles fizeram uma viagem missionária, e lá no Paraguai ele encontrou a igreja o Brasil para Cristo, igreja pentecostal que cresceu muito no século XX, né, o Brasil para Cristo, encontrou o Brasil para Cristo no Paraguai, irmãos, assim, brasileiro, né, só pode ser, né? Então assim, uma igreja que era dali mesmo, irmãos, né? O Espírito Santo plantou aquela igreja, e ela cresceu como uma igreja autóctone. Em último lugar, missão de caráter regional. Não havia mais em Antioquia o caráter étnico, né? Eles não estavam ali para evangelizar judeus, outra etnia, eles estavam ali para evangelizar homens e mulheres, né? Para que a boa nova de Deus alcançasse as pessoas ali naquela região, seja quem fosse que o Espírito Santo transformasse, né? Irmãos, qual o perigo dessa igreja cosmopolita?
A igreja cosmopolita correu o perigo do gnosticismo. Essa seita cristã que surgiu no primeiro século, mas que se desenvolveu principalmente no segundo, né? Ela se desenvolveu principalmente assim, entre as pessoas de classe mais alta dentro do cristianismo, porque ela enfatizava um cristianismo com fundamento, não no evangelho puro e simples, mas na filosofia grega, né? Na filosofia pagã, não só a filosofia grega, mas mistura de outras filosofias também, inclusive filosofias orientais, né? Eles enfatizavam conhecimento esotérico com S, aqui no caso, que é aquele conhecimento de dentro, das pessoas experimentadas, que se tornavam melhores do que os demais e conhecedoras de mistérios que a comunidade em geral não possuía. Enfatizava o dualismo ontológico entre matéria e espírito, né? Por causa disso passaram a entender a salvação como libertação da alma, salvação da alma. Esse negócio de ganhar alma para Jesus surge aqui no primeiro século, né? A salvação da alma. E por que a alma é salva e o corpo não? Porque o corpo é a prisão da alma, né? Então Jesus, ele nunca foi homem, ele só foi Deus. Eles eram o contrário dos ebionitas, né? Negaram a humanidade de Jesus, passaram a ensinar que a humanidade de Jesus era só aparente. Aí surgiu uma outra heresia, conhecida depois como docetismo, que vem da palavra dokel, no grego significa aparente, né? Então Jesus era um ser aparente, ele era só Deus, enquanto os cristãos judeus estavam dizendo que ele era tão somente homem, né? Essa igreja de perspectiva cosmopolita, ela também venceu e prevaleceu pela graça de Deus, irmãos, apesar dos seus tropeços, dos seus percalços. Depois em Corinto vai haver uma série de problemas, né? Porque, irmãos, esse povo que é salvo por Deus, eles não vêm redondinho para a igreja, né? E é como eu falei, a noiva de Cristo não é aquela mulher espetacular, assim não, né? O povo não vem redondinho, eles vêm com as suas complicações, né? E nesse ambiente cosmopolita é que Deus vai operar os seus milagres. Uma terceira perspectiva que eu gostaria de enfatizar é a igreja de perspectiva altruísta. E eu vou ler então os versículos 27 a 30, diz assim: que naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que eles com efeito fizeram, enviando-o aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Aqui é uma coisa interessante, irmãos. Normalmente, nós temos assim na nossa cabeça que a missão começou lá no capítulo 13 de Atos, quando o Espírito Santo falou para a igreja de Antioquia que deveriam separar a Saulo e Barnabé para a missão que eles iriam realizar na Ásia Menor. Mas a missão da igreja de Antioquia, ela começa aqui no capítulo 11, quando aquela igreja recebe a mensagem daqueles profetas que vieram da igreja de Jerusalém. Olha que coisa interessante, irmãos, né? Uma igreja possui inclinação legalista, outra inclinação cosmopolita, mas nem por causa disso estão divididos, estão cindidos não, irmãos, né? Eles comungam, eles compartilham, e os profetas descem de Jerusalém até Antioquia para falar a palavra de Deus. E Ágabo então prediz a grande fome que viria, e aqueles cristãos da Judéia iriam ficar em maus lençóis, irmãos. Por quê? Porque eles se converteram, o Espírito Santo desceu em Jerusalém no dia de Pentecostes, né? E eles foram tomados por aquela atmosfera e achavam que Jesus ia voltar logo, e aí venderam todos os seus bens, irmãos, distribuíram tudo aos pobres, e aí Jesus não voltou, irmãos, aí a situação ficou feia, né? Sem dinheiro, sem propriedade, né? E ainda vem uma fome sobre o mundo, uma crise, aí pronto, aí complicou tudo, irmãos, né? Mas Deus iria usar as igrejas gregas
para socorrer aqueles irmãos. Olha o milagre do evangelho, irmãos. Só Deus fazer um negócio desse. Se fosse a gente, já ia virar as costas. Eu lá quero saber desse povo legalista, né, que quer que eu me circuncide, né? Quero papo com esse povo não. Mas era uma igreja, irmãos, em comunhão. A comunhão do Espírito ligava aqueles irmãos, né? E aí eles partem para a primeira missão, que é uma missão de altruísmo, de amor, de caridade, de devoção àqueles irmãos pobres das igrejas da Judéia. Por que eles fizeram isso? Michael Green, que é um camarada, escreveu um livro muito interessante, Evangelização na Igreja Primitiva. Ele diz que três coisas moviam aqueles cristãos. Primeiro, o senso de preocupação, né? Olha que coisa interessante, o amor era a norma, irmãos, né? Aqueles cristãos tinham uma norma inscrita em seus corações, eles eram motivados pelo amor, e eles amaram aqueles cristãos da Judéia, um senso de preocupação. Segundo, um senso de responsabilidade, a vocação como mandato, eles tinham a vocação que receberam do Senhor Jesus, né? E essa vocação os tornava responsáveis por aqueles outros cristãos, por aqueles irmãos da Judéia. Em terceiro lugar, um senso de gratidão, irmãos. Era como se eles dissessem assim: nós recebemos dos judeus os bens espirituais, porque Paulo não diz que a salvação vem dos judeus, né? Então essa salvação dos judeus foi concedida a nós pelo Espírito Santo. Então, se nós partilhamos dos bens espirituais, vamos dividir os bens materiais, né? Vamos partilhar aquilo que nós temos também com essa igreja. Então havia um senso de gratidão pela vida daqueles cristãos judeus, né? Olha só o que o Bosch diz sobre isso: a paixão pela vinda do reinado de Deus anda de mãos dadas com a compaixão por um mundo em necessidade. Olha como é que ele liga paixão e compaixão. Enquanto a criação gemer, os cristãos também gemerão. Enquanto qualquer parcela da criação de Deus sofrer, eles estarão impedidos de participar da glória escatológica. O sofrimento, irmãos, das igrejas da Judéia era o sofrimento daqueles cristãos de Antioquia também, né? E aqui tem outra coisa interessante, irmãos, que a gente conhece pouco. Primeiro é essa que eu citei, né? Que a missão da igreja de Antioquia começa com socorro aos irmãos da Judéia. Quem são os camaradas que vão socorrer? Saulo e Barnabé. São eles que pegam as coletas, né, e o dinheiro e levam para socorrer aqueles cristãos que estavam passando fome na Judéia. E há uma outra segunda coisa que passa desapercebido, que envolve o ministério do apóstolo Paulo. Paulo vai testemunhar lá em Gálatas, nós vamos ler esse texto, Gálatas 2, 9 a 10, que quando ele subiu em Jerusalém, e ali ele teve com aqueles que eram colunas da igreja, né, que eram Pedro, Tiago e João, né, qual foi a recomendação que ele recebeu da liderança da igreja? Coisa interessante, irmãos, Paulo ele era submisso, ele era alguém submisso, irmãos, né? Era alguém que reconhecia, e ele mesmo falava isso, né, que ele era o menor dos apóstolos, ele não estava acima de nenhum dos apóstolos, ele era o menor porque ele tinha perseguido a igreja. Olha o que ele diz em Gálatas 2, 9 e 10. E quando conheceram a graça que me foi dada, porque Paulo falou o que Deus estava fazendo entre os gentios, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a minha Barnabé a destra de comunhão. Olha só, se colocaram ao lado deles, né? A fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, e recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Olha só o que Paulo testemunha aqui, que os três que eram os líderes da igreja recomendaram a Paulo: não se esqueça dos pobres da Judéia. Irmãos, Paulo tomou isso como um referencial no seu ministério. Muitas vezes nós não percebemos isso, mas quando ele fundou igrejas na Ásia Menor, depois na Macedônia e também na Acaia, né, ele sempre envolveu as igrejas de predominância gentílica
nas coletas para o socorro às igrejas da Judéia. Fez isso com os coríntios, com as igrejas da Ásia Menor, quase com a igreja de Tessalônica, com as demais igrejas, irmãos. Ele colocou isso como alvo do seu ministério, socorrer os pobres da Judéia. A igreja de Corinto era meio miserável, irmãos. Se você for ler lá 1 Coríntios, eles começaram a questionar esse Paulo aqui, toda vez que ele vem aqui ele pede dinheiro, toda vez fica pedindo dinheiro para a gente. Só que Paulo, se mexer com Paulo, irmãos, Paulo ele não deixava nenhuma para trás, E Paulo escreve: irmãos, nós estamos compartilhando os bens espirituais, vocês foram abençoados pelas nossas mãos, pelo nosso trabalho, agora vocês não vão querer compartilhar os bens materiais que vocês têm? E na segunda carta aos Coríntios, Paulo é enfático: irmãos, separem no primeiro dia da semana, façam as coletas no primeiro dia da semana, para que quando eu for, eu não preciso fazer as coletas, já esteja tudo pronto para me levar para a Judéia e para Jerusalém. Paulo, irmãos, tinha esse cuidado com as igrejas da Judéia, com os cristãos judeus. E quando ele voltou da sua terceira viagem, foi para Jerusalém, ele levou essa quantia significativa de dinheiro. Por que era significativa? Olha outro detalhe interessante. Quando Paulo foi preso, Félix manteve Paulo encarcerado. Porque, Lucas testemunha, porque ele esperava que Paulo lhe desse alguma coisa, lhe desse alguma propina, alguma coisa assim, para que ele o libertasse. Então Félix, de alguma forma, ficou sabendo que quando Paulo veio da Macedônia e da Ásia Menor, ele trouxe quantia considerável de dinheiro, e talvez ele achasse que o dinheiro era de Paulo, mas não era. Quando Paulo chegou em Jerusalém, irmãos, ele foi recebido pelos discípulos com grande alegria, mas não pelos líderes da igreja de Jerusalém. Olha que coisa interessante. No outro dia, ele foi procurar Tiago e os líderes da igreja, que o receberam com reservas, e disseram: olha, infelizmente os judeus vão ficar sabendo que você está por aqui, e eles dizem aí que você está ensinando aos cristãos a apostatarem da lei de Moisés, esse negócio vai dar problema. Mas Paulo, irmãos, ele sempre teve o coração voltado para os pobres de Jerusalém, sempre se lembrou deles. Por quê? Porque ele sempre desenvolveu essa perspectiva altruísta em relação ao povo de Deus, socorrer, abençoar, partilhar, irmãos. Qual o perigo, irmãos, desse altruísmo? O perigo de substituir a missão pela propaganda. Na verdade, assim, irmãos, a igreja tem que exercer o socorro e a praxis social como fruto e como decorrência do grande amor que ela tem com as pessoas. Então é o amor que deve mover os nossos corações. Nós temos que tomar cuidado, porque senão nós podemos cair na cilada daquilo que é referência para as empresas hoje em dia. Porque as empresas, elas se preocupam com a sua imagem, diante do mundo, com a sua responsabilidade social. E aí muitas vezes fazem ações, não é porque amam, tem um amor, tem paixão pelas pessoas, não. Mas é com uma finalidade marqueteira, ou seja, para transmitir uma imagem boa, da sua empresa, para ter aquela visão pelas pessoas, as pessoas terem uma imagem de uma empresa comprometida, com a sustentabilidade, com créditos de carbono, essas coisas aí. Isso não faz parte da igreja, porque senão não tem sentido e não tem valor. O que torna significativo a praxis social é o amor que nós temos pelas pessoas. E aí, se a gente não faz nada, irmãos, logicamente, isso é um sinal de que o nosso amor, ele esfriou, ou ele não está existindo. Algumas aplicações, irmãos, dessa caminhada que nós fizemos sobre esses modelos aproximados, da nossa realidade, a igreja de perspectiva legalista, cosmopolita e também altruísta. Eu vou fechar então com algumas aplicações. Gostaria de fazer uma aplicação a partir daquilo que um missiólogo holandês trabalha, que é o Johannes Blaum, e ele trabalha o conceito de missão centrípeta e missão centrífuga.
A gente sabe que isso aqui são duas forças da física, né? A força centrípeta, ela opera de fora para dentro, né? E a força centrífuga, ela opera de dentro do centro para fora. Para a gente entender isso, a máquina de lavar, né? Quando a gente põe a roupa para lavar, essas máquinas modernas já vêm com centrífuga. Antigamente tinha que comprar separado, né? E aí depois que a máquina lava a roupa, ela vai centrifugar, e ela roda o tambor, a água sai. Quando a máquina desliga, você abre e olha lá dentro, a roupa está toda grudada assim nas paredes do tambor, né? Porque operou uma força centrífuga, então impeliu a água e logicamente a roupa para o lado de fora. O Johannes Blau vai falar que esses são dois modelos de missão encontrados na palavra de Deus. A missão centrípeta, que opera de fora para dentro, principalmente no Antigo Testamento. Jerusalém, o templo, as nações iriam peregrinar para Jerusalém para ouvir a lei de Deus. Essa missão centrípeta também ela acontece na liturgia, irmãos. Quando nós nos reunimos na igreja para adorar, as pessoas vêm à igreja e elas participam, irmãos, do sacramento, das boas novas, da palavra, né, da comunhão, dessa presença poderosa do Espírito Santo na reunião da comunidade. Então elas são impactadas por essa missão que vem de dentro, que é a missão centrípeta, né? Mas existe também a missão centrífuga, que opera de dentro para fora, né? E ela se dá através da pregação das boas novas, óbvio, né? Mas também da ação solidária, irmãos. Por que da ação solidária? Quando você vai pregar o evangelho para alguém, você sai da igreja, você visita alguém, você vai num bairro, você vai num país, em outra cidade, né? Ou no seu bairro, num bairro distante, você se encontra com pessoas, e você se encontra com realidades de dor, de sofrimento, né? De separação, de angústia, de pobreza, de miséria, né? Então, o Evangelho ele vai ganhar o sentido e a sua plenitude, ele vai se encarnar, essa é a palavra certa, né? O Evangelho vai se encarnar através dessa ação solidária e de socorro, né? Isso aqui, irmãos, vem desde o começo da igreja. João Crisóstomo, por exemplo, que foi um teólogo da igreja oriental, foi ele que sistematizou a liturgia da igreja oriental. E João Crisóstomo, ele elaborou todas as partes da liturgia. A igreja oriental, ortodoxa grega, ortodoxa russa também tem uma liturgia muito rica, porque João Crisóstomo se preocupou com isso, né? Com a missão centrípeta das pessoas ao adentrar a igreja, terem, assim, ter a experiência dessa atmosfera espiritual. Só que João Crisóstomo também elaborou aquilo que ele chamou de sacramento do irmão, aonde ele enfatizou a missão centrífuga que opera para fora. Então ele falou assim: quando termina a liturgia, começa a liturgia do irmão. Quando termina o sacramento com o pão e com o vinho, começa o sacramento do irmão, né? Que é essa vivência solidária e esse socorro, né? E aí um teólogo grego chamado Stamoulis, ele vai dizer o seguinte, que Deus é o Deus que procura, é o Deus que busca a ovelha perdida, é o Deus da missão centrífuga, é o Deus que sai e que vai atrás da ovelha perdida. Mas Deus também é o Pai amoroso, à espera do retorno do filho pródigo, missão centrípeta, né? É o Pai que espera abraçar e restaurar e reviver o seu filho que estava perdido e foi encontrado. Outra coisa, irmãos, para nós aplicarmos, além dessa perspectiva de missão, né, nessas duas dimensões, centrípeta e centrífuga, levar o Evangelho, irmãos, significa levar junto a comunidade histórica da igreja. Há uma tendência hoje, irmãos, muita pregação aí na internet, querer separar, né, irmãos? A gente tem essa tendência, né? Querer separar o trigo do joio, aquilo que é ruim do que é bom, né? Então muitos tentam separar, né, a igreja do cristianismo, né, o evangelho da igreja, tentam fazer essa cisão. Não tem jeito, irmãos.
Quando uma pessoa é alcançada com o Evangelho, ela recebe o pacote completo. Quando você leva a mensagem de salvação, você está levando a igreja com você, né? A igreja com todas as suas virtudes e também com seus vícios, né? Então, isso é uma ilusão, irmãos. Nós pregamos um evangelho lindo e maravilhoso, que Deus nos reconciliou em Cristo Jesus, mas a gente tentar esconder a realidade da igreja vai dar problema, irmãos, vai dar problema, né? Porque a igreja é a família de Deus, né? Com todas as suas vicissitudes, com todos os seus desafios e limitações. Então nós temos que ter consciência disso, irmãos, e que apesar de tudo que a igreja é, vale a pena, é o melhor lugar para nós estarmos, né? E no começo eu falei que um jardim, por mais que ele esteja infestado de pragas, a gente não pode esquecer que é um jardim, né? Eu gostaria de terminar então com a frase do Milton Schwantz, que é um teólogo metodista, e ele diz o seguinte: jardim bonito é o que floresce em muitas cores. Jardim bonito é um jardim colorido, irmãos. Teve uma época aí que ficou na moda plantar pingo de ouro, né? Ô tristeza no coração, né? Lembraram aqueles pingo de ouro, né? Que era tudo igual, né? Nem flor o bicho dava, né? Aí o pessoal recortava, deixava quadrado, deixava meio arredondado para melhorar um pouquinho, né? Jardim bonito, irmãos, é jardim com várias cores, com flores de todos os tipos, né? Isso é jardim bonito, isso é a igreja, irmãos, é a igreja, né? Por isso que a graça de Deus, ela é multiforme. Nós temos que renunciar à tendência de querer uniformizar a graça de Deus, né? Que o padrão da igreja é esse, né? O padrão litúrgico da igreja é esse. O princípio regulador do culto, isso não existe, irmãos, não existe, né? Naamã não tinha princípio regulador nenhum de culto, né? Mas ele tinha consciência de que agora ele era uma nova vida, uma nova criatura, e ele falou para o profeta: olha, que o Senhor me perdoe quando eu tiver que quando o rei me apoiar junto ao meu ombro para se dobrar diante da estátua de Dagon, que Deus me perdoe, porque eu sei que isso é errado, mas é o meu ofício, é a minha profissão, né? Mas ele tinha plena consciência de que agora ele adorava um outro Deus, né? É a multiforme graça de Deus, né? É o jardim colorido, irmãos, aonde Deus planta toda espécie de flores, e depois quem é glorificado é o jardineiro, é quem plantou, irmãos, não é quem regou, né? Mas é quem cria essa nova realidade que é a igreja do Senhor Jesus, né? Que tem as suas características e que não pode perder de foco a sua missão de levar a boas novas e de abraçar, irmãos, e de conquistar para Cristo aqueles que foram conquistados pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário. Que Deus abençoe a sua vida e que o Senhor possa nos ajudar na nossa compreensão, né, nessa nova realidade, que nós possamos estar moldando o nosso paradigma de acordo com a palavra, de acordo com o Evangelho, mas não perdendo de foco esse mundo no qual nós vivemos. Como diz John Stott no título de um de seus livros, né? Ouça o mundo, ouça o Espírito. Essas duas realidades, ouça o mundo, ouça o Espírito. Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus gracioso, muito obrigado, ó Pai, porque nós fazemos parte e nós somos a Tua igreja, embora não completamente, ó Deus. Obrigado, ó Pai, porque temos o privilégio de fazer parte dessa realidade, ó Deus, presente em todos os lugares do mundo, aonde a Tua multiforme graça se manifesta sobre todos. E nós Te louvamos porque é o mesmo Espírito que nos une, é a mesma fé, e é o mesmo batismo, e a mesma esperança, ó Deus amado. Pai querido, renova em nosso coração o amor pela Tua igreja, que nós possamos amá-la assim como ela é, e assim como o Senhor, ó Pai, a edifica dia após dia. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, queridos.
a sua vida e a sua família. Amém.